Vamos seguindo agora com o nosso programa e o papo não poderia ser mais atual. O país atravessou aí mais um período de intensa guerra de desinformação e disputa de narrativas na internet com as eleições desse ano. Não precisa a gente aqui trazer em detalhes, todos vivemos juntos o que está rolando, né? Então, como é que a gente preserva os valores democráticos nessa contemporaneidade polarizada, né? Então, essa é apenas uma das perguntas que as feras do próximo painel vão nos ajudar a responder. Então, por favor, venham ao palco do Innovation Festival Andrés Bruzzoni e Clayton Mello. Por favor, sejam bem-vindos. Prazer, uma honra, né? Meu nome é Clayton Mello, eu sou jornalista e com muita honra também colunista da Fast Company, do Bianco. Obrigado mesmo pelo convite. Bom, eu acho que como a gente já foi feito aqui na introdução, né? Esse é um tema extremamente atual, é um tema extremamente que envolve a todos, não só no Brasil, mas também no mundo, né? E nós que acompanhamos digital, ou trabalhamos com digital, ou lidamos com marketing, ou com comunicação, negócios, enfim, seja a área que for, e como cidadãos, nós também estamos aqui envolvidos, né, com esse tema, né? Democracia no mundo digital, né? Nós temos, agora passamos por essa eleição, um momento muito polarizado do país, que já vem de alguns anos, e eu me lembro, quando eu comecei a cobrir o mercado digital em 98 para 99, a gente vivia um momento de euforia, de promessas, né, de transformações em todos os setores, na economia, no comportamento, né, e conforme os anos foram se passando, depois veio a Web 2.0 com as redes sociais e a discussão da participação, né? A participação, eu me lembro que no jornalismo se falava do jornalismo cidadão, né? O Andrés vai lembrar bem disso, Pierre Levin, inteligência coletiva, e pensávamos todos apenas, ouvíamos apenas, ou principalmente, o lado positivo das transformações que o digital nos proporcionava, né? Ao mesmo tempo que uma inquietação com os modelos de negócio, mas por outro lado, enxergando o futuro de uma maneira muito promissora. E, de fato, muitas dessas promessas se concretizaram, né? A gente teve mais participação, acesso à informação, conhecimento, educação. Só que, conforme os anos foram se passando, um outro lado também foi se revelando e foi se construindo, né? Que é o das fake news, o do discurso do ódio, o do trabalho de desinformação orquestrada e também orgânica, as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eis que a gente chega num impasse, né? Em 2016, com a eleição do Donald Trump, também sérias denúncias de influência no processo eleitoral por parte de Rússia e outros mecanismos. No Brasil, a gente teve uma série de questionamentos e discussões que culminaram agora numa eleição extremamente acirrada, e com TSE e judicialização, enfim. E que mundo é esse, né? Que mecanismos são esses? Como é que isso vem se constituindo? Quais são os caminhos para a gente avançar, para a gente conseguir manter uma democracia saudável e uma participação em meio a tudo isso? Um pouco essa é a discussão que a gente vai ter aqui, e eu acho que a gente não poderia estar melhor acompanhados aqui nesse painel para essa discussão, né? A gente tem aqui, ao meu lado, bom, os dois estão do meu lado esquerdo aqui, mas aqui no meio nós temos o Andrés Bruzzoni, que é um brasileiro nascido na Argentina, e alguém que conhece profundamente o mercado digital de comunicação, é jornalista, foi correspondente em Paris, foi executivo de empresas de comunicação, criou e fundou empresas de comunicação, e também é mestre e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo,
é CEO também de uma empresa digital, a Pixis, e tem um livro que eu considero obrigatório para entender e para começar a refletir de uma maneira mais aprofundada sobre esse momento que a gente está vivendo, que é o ciberpopulismo, democracia e política no mundo digital. Foi lançado o ano passado, né? Ele vai contar aqui um pouquinho para a gente, e como jornalista é alguém que escreve muito bem, é alguém que tem uma prosa muito boa e fundamentada, né? Com teoria, com fundamento. Eu acho que é uma bela maneira da gente se aprofundar, e esse livro vai trazer aqui muito. Esse background do Andrés vai vir muito desse livro aqui, da experiência dele, para a gente comentar. E nós temos também o Leonardo Leal, que está ali, né, que vem de Ponta Grossa, exatamente, né, e que é, junto com a Maiara, a parceira dele, responsável por, talvez, a principal ou uma das principais ferramentas de contestação e de luta e de reflexão também, e de um ativismo, né, contra as fake news e os sites criados especificamente para fake news e para tentar desmonetizar esse modelo de negócios do discurso do ódio, que é o Sleeping Giants Brasil. O Sleeping Giants foi fundado nos Estados Unidos, né, vocês sabem, e ele e a Maiara trouxeram isso para o Brasil, dois jovens lá de Ponta Grossa, criaram esse site aqui no Brasil, representam os Sleeping Giants aqui no Brasil e têm feito uma verdadeira revolução nesses quase 2 anos aí de atuação. Ele vai contar um pouquinho para a gente. Então, para começar, eu gostaria de começar justamente com você, Leonardo. Conta um pouquinho, acho que algumas pessoas já conhecem, mas acho que é sempre bom resgatar e avançar nisso, né? Como é que foi? Você e a Maiara faziam TCC, vocês estudavam Direito, e você trabalhava como motorista, né? E ela tinha uma loja, trabalhava numa loja de maquiagem. Conta como é que foi essa história, como é que vocês decidiram a criar o Sleeping Giants Brasil? Bom, primeiramente, bom dia para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é muito legal estar aqui, né? Como você falou, do interior do Paraná, uma cidadezinha super pequena chamada Ponta Grossa. E o Sleeping Giants nasceu de uma forma muito orgânica e natural na minha vida. Eu estava fazendo um TCC durante a pandemia, porque eu trabalhava como motorista de aplicativo e, infelizmente, não estava conseguindo trabalhar naquele momento. E a minha namorada, que também está aqui, a Maiara, ela vendia maquiagem na cidade. E, com pandemia, ninguém vai para festa, então ninguém também compra maquiagem. E a gente pensou que era um ótimo momento para a gente começar a desenvolver o nosso trabalho de conclusão de curso, porque a própria faculdade, que era uma faculdade pública, não estava adaptada, não tinha tecnologia ainda o suficiente para continuar o trabalho naquele momento. Então, a gente começou a pesquisar muito sobre fake news. Era um tema que, desde o primeiro ano de faculdade, eu já tinha muita consciência que seria meu tema de trabalho, porque eu entrei na faculdade em 2018. Foi exatamente o ano que o Brasil sofreu, né, com toda aquela avalanche de fake news. Inclusive, foi a primeira eleição que eu votei para presidente, então, para mim, foi uma coisa muito marcante. E a gente sempre pesquisou e sempre tentou achar uma resposta de um combate à desinformação. E é uma coisa muito difícil, porque quando você confronta a fake news, né, geralmente você é até atacado, por causa que a fake news tem muito mais a ver com opinião do que realmente com uma notícia, do que com um fato. E acabou que, numa dessas madrugadas, eu tinha muita insônia. Hoje o Sleeping Giant tirou todas elas. Mas eu acabei encontrando uma matéria do El País contando a história do Sleeping Giants ao redor do mundo, um movimento que estava em 15 países naquele momento e que tinha como principal objetivo de combater fake news através da desmonetização, que era uma palavra que eu já tinha estudado diversos livros e nunca tinha encontrado essa palavra, sabe? Então, para mim, foi como se acendesse uma luz na minha mente e falar, e é isso que o Brasil precisa, né? A gente estava em maio de 2020, era um momento que estava começando a pandemia, era um momento que questionava muito as mortes, falava que não aconteciam, né? Tinha até esse início de pandemia, esse questionamento, estava todo mundo perdido, e a desinformação se apropriando muito disso, porque uma hora falava para não usar máscara no início da pandemia, depois falava não, usa qualquer tipo de máscara. Então, era um momento que os sites fake news estavam aumentando muito o acesso, porque eles traziam uma resposta muito fácil, e assim a gente acabou criando o Sleeping Giants no mesmo dia. E foi uma coisa muito espetacular, porque eu sempre falo que isso mudou a minha vida, aquela segunda-feira,
Porque o Sleeping Giants no Brasil, ele acabou sendo, em uma semana, o maior movimento do mundo. A gente conseguiu 400 mil seguidores nas redes sociais e a gente, em 2 semanas, no Brasil, acabou retirando mais de 200 empresas através dessa conscientização, né? Porque o trabalho de desmonetização funciona como? Por isso que é tão legal estar nesse espaço, porque a gente conversa muito com as empresas, né? Porque, infelizmente, por conta do sistema de anúncios online, as fake news, pela primeira vez na história, elas são monetizadas, elas geram lucro, né? Elas não têm só um impacto de espalhar desinformação, impacto social, como também viram um produto na mão dessas pessoas. E foi justamente por isso que eu adorei tanto o projeto, porque o projeto consiste basicamente em você entrar em um site fake news e ver quais são as empresas que estão financiando aquele conteúdo. E, para nossa surpresa, as empresas não sabem que fazem isso, né? Isso acontece por um problema da mídia programática no algoritmo das plataformas. As plataformas têm um sistema para você passar por um processo de monetização do conteúdo, mas isso acaba sendo, infelizmente, não tratado como um assunto sério, e isso acaba virando uma responsabilidade terceirizada das empresas. Mas as empresas, desde o primeiro dia do Sleeping Giants, sempre assumiram essa responsabilidade, e a gente, em 2 semanas, conseguiu desmonetizar o maior site fake news no Brasil, que era o site com o maior número de engajamento em notícias sobre Covid no Facebook, ganhava do Globo, do Veja, do Estadão, e que era um site que tinha, naquele momento, 60 milhões de acessos por mês. A gente retirou mais de 200 empresas. E de lá para cá, a gente já fez mais de 40 campanhas, a gente já conscientizou mais de 1.000 empresas, já cobramos mais de 1.300, e a gente calcula que o valor desmonetizado pelo Sleeping Giants Brasil é de 60 milhões de reais em 2 anos. Então, literalmente mudou. Obviamente, a gente ainda está caminhando, né? A gente sofreu muito nessa eleição, mas eu acho que, acompanhando mais de perto esse processo como ativista atualmente, eu vejo um grande avanço de que toda a sociedade entendeu que é necessário combater fake news. Tanto que o Sleeping Giants ele chegou a vir para o Brasil em 2017, mas ele acabou não tendo tração, acabou não tendo seguidor. E um jornalista alemão, logo que a gente saiu e deu uma entrevista para ele falou uma coisa que era muito interessante, né? Que a pandemia, infelizmente, assim como na sessão anterior falaram do George Floyd, né, que foi um marco, eu acho que a pandemia para a desinformação também foi um marco, porque as pessoas viram que realmente é uma coisa que muda a vida, não é igual ao terraplanismo, que é uma coisa que não vai mudar o seu dia a dia, né? Realmente, quando as pessoas não acreditaram no vírus, se contagiaram, muitas delas acabaram morrendo. Tem diversas pesquisas até falando sobre isso. Então, foi uma grande virada de chave em relação a esse combate da desinformação. Antes de passar para o André, eu queria só fazer mais uma perguntinha, Leonardo. Tem uma coisa importante nesse processo, porque, diferentemente do que vocês planejaram e também do que acontecia lá fora no começo, vocês revelaram a identidade de vocês depois de um momento. E eu gostaria que você contasse como é que foi esse episódio, porque eu sei que foi um pouco tenso, né? Não, total. Inclusive, aqui tem o Gabriel, a Ju, que é a mulher dele, foi a nossa advogada que acompanhou todo esse processo. É uma das pessoas que salvou a minha vida particularmente. Merece uma salva de palmas. Toda a família do Gabriel, com toda certeza. Porque é uma coisa que até quando eu dei entrevista para a Mônica Bergamo, quando a gente saiu do anonimato, ela perguntou por que o Sleeping Giants era anônimo, né? E ela falou, eu sou jornalista, faço matérias importantes, sou atacada também. E eu falei para ela que no domingo eu era um motorista aplicativo, inclusive estava com diversos problemas, não estava conseguindo fazer minha faculdade, que era a minha prioridade naquele momento, e na segunda eu virei administrador de um perfil que em uma semana bateria 400 mil seguidores e que diariamente receberia ameaça de morte apenas perguntando se as empresas queriam ou não patrocinar um conteúdo que eu acho que elas têm todo o direito de quererem ou não patrocinar qualquer coisa, né? O dinheiro é delas. E o dinheiro da publicidade é justamente para isso, para agregar a marca. E a gente não tinha a menor intenção de sair do anonimato. O Sleeping Giants, nunca eu tive a intenção de falar com vocês, como eu estou falando agora, porque ele aconteceu na minha vida. E não tinha como projetar que ele teria o sucesso que ele teve no Brasil. Então, a gente começou de forma anônima, porque o Sleeping ele é internacionalmente assim. Dos 15 países, 14 eram anônimos, exceto os Estados Unidos, porque eles acabaram sendo expostos no site, inclusive de neonazistas, então eles foram muito atacados. A própria matéria do El País que eu li falava sobre esses ataques,
que o Matt e a Nandini, que são os cofundadores lá, sofreram, e a sua família também. E eu tinha 21 anos naquele momento. Eu moro ainda com meus pais, em uma cidade super pequena, infelizmente com uma extrema-direita super forte, inclusive nesse momento estamos tendo acampamentos antidemocráticos em Ponta Grossa, numa praça. E a gente foi se acostumando com aquilo e a gente sentia a segurança de continuar anônimo para continuar o trabalho. Mas, infelizmente, com um mês, muito por conta do estrago e do barulho, a gente conseguiu a resposta de 300 empresas no primeiro mês. A gente desmonetizou 3 sites em um mês. E, infelizmente, a gente acabou sofrendo uma investigação da Polícia Federal, que foi a primeira vez que o Sleeping Giants, que já estava em 15 países, sofreu. Foi nesse momento que a gente conseguiu o contato de ótimos advogados que acabaram acompanhando uma saga de um processo que foi muito difícil para mim, que eu tive que crescer muito. Eu digo que durante esses 8 meses de Sleeping Giants eu cresci, sei lá, 10 anos, porque a gente não tinha expectativa de sair do anonimato, a gente tentou segurar o máximo possível. O Twitter acabou sendo processado pelo primeiro site, que a gente acabou desmonetizando, e daí eles recorreram, eles perderam em segunda instância de novo, e dobraram a multa sobre ele. E ele acabou abandonando uma política internacional da empresa de zelar pelo anonimato quando não se infringe nenhuma regra da plataforma ou não se comete nenhum crime do país, que era exatamente o caso do Sleeping Giants, tanto que a gente está até hoje na plataforma, inclusive agora verificados, e também a própria juíza dizia isso na sentença, que não era um crime. Mas a gente sabe como o Brasil é, né? Infelizmente, o Sleeping Giants, pela primeira vez, foi investigado pela Polícia Federal e pela primeira vez foi obrigado a sair do anonimato, e a gente decidiu que era mais lógico a gente contar as histórias para todas aquelas empresas que tinham nos respondido e também para todos aqueles influenciadores, aquelas pessoas que tinham nos apoiado durante aquele momento. E a gente acabou dando uma entrevista para a Mônica Bergamo no dia 13 de dezembro de 2020, e aí fomos revelados como fundadores do Sleeping Giants. E eu acho que o mais poderoso dessa história é que os ataques começaram no mesmo momento. E acho que o próprio Gabriel acompanhou isso no primeiro dia, em que poucas horas depois que foram entregues os dados através do jornal, meu pai e minha mãe no interior de Ponta Grossa começaram a receber ataques. Pela primeira vez eu tive que sair de casa. Eu passei o Natal e o Ano Novo fora de casa pela primeira vez. Pela primeira vez eu tive que viajar de avião. Pela primeira vez eu e a Mayra viemos para São Paulo. E minha família não entendia o que estava acontecendo. E até questionaram se aquilo era correto ou não, pela quantidade de ataques. Mas eles me apoiaram, apoiaram a minha mãe, eu tive um grande suporte também durante todo esse momento. E, de lá para cá, o mais poderoso de tudo isso é que a narrativa implementada em todos esses ataques é que não era a gente. Eles não acreditam que pessoas simples, normais, do interior de Ponta Grossa, com um notebook, conseguiram criar um perfil, sem ser uma indústria enorme, né? Eles acreditam que é uma máfia, que a gente conversa com as empresas, quem dera. Cada campanha é uma campanha super longa e exaustiva. E eu acho que o poder, né, é uma coisa que eu sempre tento falar. Esse ano eu dei uma palestra em Ponta Grossa, que quando eu comecei o Sleeping Giants, nem eu sabia o poder que era isso. Mas eu só comecei. Que é justamente essa mensagem de a gente sempre não faz por acreditar que é impossível, né? E o Sleeping Giants, com toda certeza, ele era impossível. Não tem como replicar isso. Mas ele acabou acontecendo e realmente não é eu. Eu sempre brinco que não é eu e a Mai, ou como o Siqueira Júnior fala, não é só um casalzinho do Ponta Grossa, não. Todas as empresas foram conscientizadas por mais de 800 mil seguidores. Fantástico, fantástico mesmo. Eu acho que esse depoimento, esse relato do Leonardo, né, Andrés, dá um pouco calor, né? Dá muito calor, a temperatura do que a gente está vivendo e a gravidade, né? Então, gostaria de passar para você para explicar para a gente o que é o cyberpopulismo. Então, obrigado e parabéns. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, pela possibilidade de falar sobre esse assunto que, infelizmente, está tão atual
E assim, hoje estava lendo os jornais de manhã e preciso mexer toda a apresentação. Porque a cada dia, a cada notícia, a cada hora vem mudando, vem avançando essa questão como uma questão central, premente para o Brasil. Ouvimos falar na palestra anterior, lindíssima, nesse painel, sobre identidade. E uma das palavras que foi falada antes, que foi Ubuntu, acho que é a que fecha o último dos meus slides. Acho que tem a ver, essa discussão tem a ver com que nós somos como sociedade, nós somos como nação, nós somos como uma identidade. Né? Então, nesse livro que eu publiquei ano passado, Cyberpopulismo, nós escrevemos 3 anos atrás, a partir de uma apresentação no Congresso de Portugal, eu tentei colocar as ferramentas que eu trouxe da filosofia junto com a minha experiência na comunicação e na mídia, especialmente na mídia digital, e a minha preocupação como cidadão. Eu nasci na Argentina, sou brasileiro, me naturalizei justamente para poder votar e para poder ter direito de discutir com qualquer brasileiro em pé de igualdade, sem ser descartado como se é argentino, se não vota aqui, cala a boca. Então, eu começo com esse slide, para mim, um marco que eu acho que deveria enquadrar todo o nosso pensamento em relação à questão. Né? Eu digo, esse é o começo do livro, que uma convicção pode ser a mais perversa das prisões. Quando o que eu sei não dá para ser questionado, eu escuto somente aquilo que me confirma. O que é diferente, eu recuso, eu afasto. Quando eu tenho toda a razão e outra não tem nenhuma, não existe diálogo e eu fico preso nas minhas convicções, eu reduzo as possibilidades de pensar. Não tem como a gente aprender se a gente não estiver disposto a mudar de ideia. E para mudar de ideia, eu preciso aceitar a possibilidade de eu estar errado. Eu coloco isso como um marco de tudo que eu vou falar agora. Eu faço esse convite para todos nós. E eu tento pensar desse jeito, e é difícil pra caramba. Mas, da filosofia da comunicação, que foi o que eu fiz no meu doutorado, eu pego esse conceito que nós somos homo comunicans, nós somos homo sapiens, mas fundamentalmente o que é o diferencial da nossa espécie, o que nos permitiu caçar, cultivar, desenvolver ferramentas, transmitir conhecimentos, foi justamente a possibilidade de comunicação. Então, na filosofia da comunicação que eu apresento na minha tese de doutorado, eu vejo a comunicação muito mais uma ferramenta onde tem um emissor, uma mensagem, um receptor. Eu vejo como um jeito, como um dos fundamentos do que é ser humano. Assim como a liberdade, assim como a história, a comunicação é o que nos faz humanos. Né? Então, a comunicação é uma condição constitutiva do ser humano. Então, quando você está operando nos mecanismos de comunicação, você está operando naquilo que somos. Né? E aí tem um outro conceito que eu pego da filosofia, do filósofo Paul Ricoeur, francês, que é a identidade narrativa. A identidade narrativa, se você me pergunta quem você é, eu vou te falar, sou Andrés Buzoni, você é no meu RG, mas eu vou te contar uma história, basicamente. Eu vou falar, olha, eu nasci lá, fiz tal, meus irmãos, minhas irmãs, eu estudei, viajei, atravessei o oceano, fiz isso. Eu vou contar uma história. Essa história conto, você me ajuda a contar. Você falou, a gente se conhece, você sabe de mim, a Cíntia sabe de mim, conta de mim. As pessoas aqui me ajudam a contar essa história, uma história que não conto eu sozinho. Uma história que está sempre sendo recontada. Né? E a identidade narrativa acontece no plano individual. Existe a identidade narrativa de cada uma e cada um de nós. E existe a identidade das nações, das empresas, dos povos. A gente estava falando novamente, estava se falando sobre essa identidade que precisa incorporar esses apagamentos, né, da África, da questão indígena, né, para incorporar numa história hoje. Então, a democracia é uma forma de regular os conflitos que na identidade coletiva que somos como nação necessariamente existem. Não tem um conjunto humano que não viva com conflitos. E a democracia é a forma que a gente escolheu, até agora, pelo menos, né? Parece que queremos continuar nesse regime para dirimir nossos conflitos e avançar nessa construção permanente de uma identidade narrativa como nação. Indo para o mundo dos meios, a gente viu nascer aqui o mundo digital
e a gente viu como o sistema dos meios de massa, nas mídias, que serviam como filtro das mensagens, foram, de alguma maneira, reduzidos no seu poder de filtrar, assim como os partidos políticos. Então, a desintermediação que a gente vê em vários aspectos, vários modelos de negócio têm como fundamento a desintermediação, também acaba acontecendo com o jeito que a gente se informa e o jeito em que a gente participa na vida política, né? Isso tem um impacto muito grande, como a gente vê no nosso mundo democrático. Isso é que dá lugar a esse fenômeno que eu chamo de cyberpopulismo, ou ciberpopulismo, valem as duas pronunciações, eu gosto do freguês. O cyberpopulismo, na verdade, é uma conjunção de um modelo narrativo que existe há muitos anos, há décadas, na verdade, desde que existe a democracia, que consiste numa narrativa muito simples. Eu quero me eleger líder de vocês, vocês são meu povo, eu vou procurar um inimigo. E eu vou dizer que eu sou o salvador de vocês, meu povo, contra esse inimigo. Isso foi usado e é usado por populistas. Bom, Hitler é um exemplo muito claro, muito fácil, mas tem outros também. Perón na Argentina. A Argentina é um país onde o populismo, nessa forma narrativa, existe há muitas décadas, né? Então, só que esse modelo, quando você aplica nas redes sociais, quando você tem à sua disposição redes sociais, você sabe bem que uma mensagem de ódio, uma paixão negativa, o medo, o ódio, rende muito mais no algoritmo das redes sociais, né? Do que uma coisa positiva, uma mensagem de amor, né? Então, o que acontece é muito mais eficiente. A eficiência do modelo populista, que é muito grande já, ganha, se potencializa quando tem como possibilidade acontecer nas redes sociais. E muito mais se você tem gente financiando, empresas financiando e usando recursos de mensagem dirigida. Porque eu posso mandar uma mensagem para você, diferentes, para me eleger. Eu sei quais são os teus gostos, eu sei quais são os teus, eu vou fazer mensagens diferentes. Isso não é fantasia. Aqui tem muita gente que trabalha com isso, sabemos que isso é feito. Então, o cyberpopulismo levou ao Brexit, levou, e esse é o caso mais claro, à eleição do Trump, né? Levou à eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro aplicou técnicas de cyberpopulismo, foi por isso que foi elegido, né? Agora, o cyberpopulismo, ao criar um inimigo, Hitler pegou um inimigo externo. Externo, não, era um interno. Você quer externo essa sociedade, supostamente, né? Os populistas usam muito inimigos externos. Aqui o inimigo foi claramente fazer externo o inimigo interno. A gente começou a ouvir falar do comunismo invadindo o Brasil. A gente começaram a ser utilizados termos muito agressivos para se referir ao que deveria ser o adversário e que, na verdade, foi transformado em inimigo. O cyberpopulismo transforma o adversário em inimigo. O inimigo quem é? O inimigo é aquele que pode me matar. Logo, eu vou fugir ou vou matar. O inimigo coloca uma outra lógica na discussão. Não tem discussão com o inimigo, não tem debate com o inimigo. Você tem batalha, guerra, conflito. Então, sem o inimigo, você não tem o salvador do povo, não tem cyberpopulismo. Então, essa transformação do adversário inimigo deu essa polarização extrema que, na verdade, já é uma fratura. O Brasil está fraturado. Na Argentina se fala da grieta. No Brasil tem a fratura entre dois Brasils. E a gente hoje está enfrentado a gente que está pedindo efetivamente acabar com o modelo democrático. Tem gente na rua ainda hoje, apesar de que ontem foi publicada a linha no Uber, escutando por que esse relatório das Forças Armadas não tem valor nenhum. Porque, na verdade, o cara da Argentina que mostrou o código-fonte permitiu que o TSE tirasse, mudasse o código. Quer dizer, há em jogo, eu acho que há em jogo alguma coisa que está além do cyberpopulismo.
que eu estou começando a trabalhar com um conceito que é um cyberfascismo. Eu estou falando agora de um modelo onde impera. Eu sou rigoroso com as palavras, tá? Uma coisa que eu aprendi na filosofia é você não diz a palavra sem fundamento. Quando eu falo em fascismo, um cyberfascismo, estou falando no termo técnico do que o fascismo é, como os teóricos do fascismo definem. Eu vou falar de uma outra palavra que também é forte. Vou falar de paranoia. O Brasil está vendo uma parte da sua população num surto paranoico. Paranoia é psicose. Paranoia é um modelo pelo qual você, se for pulsão, enfim, você corta contato com a realidade e constrói uma realidade paralela. De modo que os fatos, aquilo que acontece no real, vem alimentar o teu discurso. Então, a gente está vendo isso acontecer no Brasil. É um momento muito grave. E assim, eu vou escrever um slide aqui que eu acho muito bonito. A gente precisa de diálogo, a gente precisa de pluralismo, a gente precisa defender as instituições. A gente não tinha um Ubuntu aqui. Tem essa. A gente precisa do Ubuntu, a gente precisa entender que a gente não consegue viver sem o outro. Mas acho que isso é voluntarismo. Acho que precisa de gente como vocês, gente corajosa, que saia combater. Acho que a gente precisa exigir das empresas, são empresas privadas, com donos, com acionistas, que contribuam para a defesa do sistema democrático. A gente precisa exigir das nossas autoridades que façam o que precisa ser feito, porque o risco é a gente cair nas mãos do céu. Perfeito. Andrés, eu acho que você trouxe provocações aqui para a gente e ajudou a mapear um pouco esse terreno, né? Para a gente entender essa estrutura. E eu sei que o nosso tempo está acabando, infelizmente, aqui. Eu queria passar rapidamente. Será que dá tempo? Alguém tem pergunta? Alguém? Duas perguntas. Ah, é? Podemos fazer duas perguntas. Então, tudo bem. Se alguém tiver Tem aí... um braço levantado ali. Opa, então vamos lá. Aí, tenta aí. Não, é você mesmo. Opa! Não rolou. Gente, eu adorei isso aqui, mas eu sou péssima. Bom dia a todos. Meu nome é Marina, eu sou jornalista. E eu trabalho hoje no Itaú, mas antes de vir para o Itaú, eu trabalhava no País, Brasil. E eu me lembro bem de 2020, quando a gente publicou a matéria sobre o Sleeping Giants no exterior, e logo depois veio toda a avalanche que você narrou, né? E aí a minha pergunta é para os três, na verdade, para o Cleiton, para o Andrés e para o Léo, que a gente está falando muito de comunicação digital, mas pouco, o Andrés falou um pouquinho de como os veículos tradicionais foram esvaziados no seu papel de interlocução com a sociedade, né? E as últimas eleições isso ficou claramente evidente, também os jornais viraram alvo também de ataques, né? E hoje a gente perdeu, assim, eu falo a gente enquanto comunicadores, uma parcela da população que não acredita mais nos veículos. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre qual que vocês acham que é o papel dos jornais hoje, dos veículos de comunicação tradicionais, e como que a mídia pode, se é que ela pode, reconquistar uma parte da população que não acredita mais nas notícias que ela lê, vê e escuta. Muito obrigada. Vamos lá? Quem começa? Já. Leonardo. Bom, eu acho que a gente está falando muito de paralelo, né? É engraçado que existe até um segmento no Brasil que é uma empresa de contras narrativas, que inventa histórias, que é exatamente o Brasil Paralelo, né? Então, tem até uma teoria que eles nem escondem, assim, é realmente muito escrachado. Realmente é muito difícil. Eu acho que o papel da imprensa no Brasil tradicional, e assim, tendo um pouco mais de contato atualmente, é justamente de seguir combatendo, como muitas delas têm propriamente fact-checking, mas acho que, acima de tudo, o principal problema que eu enxergo hoje no jornalismo é o jornalismo declaratório, né? Que é quando a pessoa começa numa entrevista ou em qualquer lugar, em grandes jornais, né, a propagar um conteúdo claramente desinformativo e odioso e acaba não tendo embate naquele conteúdo naquele mesmo momento, né? E uma cena que ficou muito clara, isso e foi nos Estados Unidos, foi justamente quando o Trump começou a fazer os ataques antes da invasão ao Capitólio, minutos antes, e todos os jornais cortaram o sinal. Eles não iriam mais transmitir porque eles entenderam
que ali existe um perigo para a democracia e também um perigo para o país. Eu acho que a principal crítica que eu tenho é dessa continuação de proliferação de fake news, porque X falou e não tem um embate na manchete ou no texto sobre isso. E eu acho que o papel é justamente seguir cobrando, né, a regulação das plataformas, porque existe uma competitividade muito desleal. A desinformação ela se espalha 7 vezes mais rápido do que a notícia verdadeira. Isso é alavancado por algoritmo, né? E os jornais também estão perdendo dinheiro. Se o jornal Cidade Online está ganhando 60 milhões de acessos, né, isso poderia estar indo para um outro jornal e esse anúncio poderia estar indo para ele também. Um jornal até independente, como o próprio Ponto de Jornalismo, que uma matéria acabou indo para o Fantástico essa semana. Então, é um sistema muito complexo, mas sempre passa por um mesmo rio, que é o problema das plataformas. As plataformas elas ganham dinheiro com isso e elas se alimentam disso, né? E a gente trouxe para o Brasil esse ano também a Frances Haugen, né, que era uma whistleblower do Facebook, que acabou vazando diversos documentos demonstrando que o Facebook sabia do que acontecia na plataforma, mas realmente não fazia nada. Então, acho que o jornalismo, como poder de comunicação, né, tem que cada vez estar à frente desse combate, desse embate com as plataformas pela uma autorregulamentação, porque elas já têm excelentes normas sobre discurso de ódio e fake news, mas não aplicam. Andrés? Então, eu concordo muito com tudo o que você falou. E eu iria um passo além. Vocês têm muito sucesso desmonetizando quem espalha fake news. A gente precisa monetizar quem faz jornalismo. A gente precisa fazer um jornalismo bom, a gente precisa fazer um jornalismo verdadeiro, autêntico. E o jornalismo, somos colegas, a gente sabe que a gente pecou muito, e grande parte do que a gente está vivendo agora, a mídia tradicional foi cúmplice, é cúmplice. Tá? Então, vou lembrar disso. A gente precisa... Mas monetizar... Oi? Corresponsáveis, com certeza. Então, justamente o que a gente faz na Pix, que você mencionou, é encontrar maneiras de monetizar uma comunicação fora das redes sociais, além das redes sociais. Então, eu acho que é isso. A gente precisa educar, a gente precisa aprender a ler um sofista moderno. Você tem, eu vou citar aqui, o Guzzo ou Augusto Nunes, são sofistas. É difícil desmontar o argumento de um sofista, porque sofisma, vocês sabem, é um jeito de você construir um argumento que parece bem feito, mas que tem um truque dentro. Se bem feito, é muito difícil desmontar. A gente precisa educar, e a gente vê nas escolas, acho que a gente precisa, de alguma maneira, criar condições para formar leitoras e leitores que saibam ler com espírito crítico, né? Eu acredito muito no poder da filosofia para fazer isso aí. Eu sugiro que todas as carreiras deveriam ter como fundamento aulas de lógica, porque aí você começa a entender onde está o truque, por que essa pessoa está querendo me enganar e como funciona essa enganação. Não, perfeito. Acho que eu não vou... O tempo está terminando aqui, eu não vou nem completar isso. Eu só diria o seguinte, né? A gente também, como jornalista, eu acho que esse ponto do modelo de negócios, né, de ter conseguir sustentar este outro lado e também atuar na regulação, eu acho fundamentais, né? E o jornalista também se aproximar mais da vida das pessoas, né? O jornalista se distanciou muito, né? Ficou muito dentro do gabinete ou muito dentro do tweet, né? E eu acho que isso também criou uma desconexão no processo, né? Dá tempo para a última ou não? Agora acabou. Bom, eu queria agradecer imensamente aqui esse papo maravilhoso com o Leonardo Leal, co-criador do Sleeping Giants Brasil, um instrumento fundamental para os tempos que a gente está vivendo, e Andrés Brusoni. Recomendo, leiam o livro do Andrés, porque é fabuloso. Obrigado, gente. Valeu.